Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. E no nosso Hora da Educação de hoje, eu tenho um bate-papo muito especial com uma pessoa que é muito querida por todos nós da educação, apesar de ser alguém que, além de professor, é médico, então faz esse trabalho de forma a integrar as nossas ações, sobretudo no período da Covid-19, em que a saúde e a educação andaram absolutamente de mãos dadas para que a gente pudesse ter o retorno às nossas atividades escolares com segurança. Por isso eu convido o Dr. Charbel para estar nesse nosso bate-papo da Hora da Educação. Seja muito bem-vindo, Dr. Charbel. É sempre um prazer te receber aqui na Secretaria e aqui no nosso Hora da Educação. Olá, professor Marcelo. É sempre uma honra estar aqui na Hora da Educação com você, aprendendo muito, porque você é o nosso professor que nos orienta, nos dá as diretrizes e conseguir colaborar aqui com o que a gente puder com a saúde, nessa nossa parceria que já vem aí, nosso quarto ano que vem, 2024, com muitas coisas bem-sucedidas, né? E salvando vidas, que é o mais importante. Doutor Charbel, você que é subsecretário de Vigilância em Saúde, a gente está fazendo mudanças na nossa rede municipal, mudanças essas que trazem impacto seguramente para os nossos alunos, né? Uma dessas mudanças mais recentes é justamente a mudança relacionada à própria matriz, né? A matriz educacional da educação infantil. E não por acaso, essa não foi uma ação que a gente fez pela educação apenas com olhar pedagógico. Nós também levamos em conta o olhar da saúde e a sua ajuda foi muito importante, né, com a sua equipe, para que a gente pudesse avaliar principalmente as crianças em idade de creche. Nós consideramos que, a partir do histórico que nós temos dos nossos alunos em creche, em geral, né, em campos, as crianças começam, né, os seus pais começam a levar as crianças a partir dos 6 meses, 7, 8 meses, e isso tende a se intensificar a partir de 1 ano de idade. Mas nós fomos conversar a respeito disso porque olhamos outros municípios, como por exemplo Macaé, você conhece bem Macaé, e a idade de creche numa unidade em Macaé, a criança vai a partir dos 2 anos, é isso que está colocado lá. Mas são realidades distintas, são culturas distintas, e a gente tem que respeitar, mas muitos municípios acabam fazendo com que as crianças passem a frequentar a creche, principalmente eu falando da rede pública, a partir de 1 ano de idade. E nós estamos mudando a nossa regra no âmbito da educação infantil em campos em idade de creche, ou seja, a partir de agora, 2024, né, as matrículas serão feitas por aqueles alunos que concluírem 7 meses de idade até 31 de dezembro de 2023. Ou seja, eles devem ter até 31 de março 10 meses completos. E essa pode parecer uma mudança grande para quem está ouvindo isso pela primeira vez, mas na prática a gente olhou os dados da nossa rede municipal, a gente sabe que essa primeira etapa, sobretudo os primeiros 6, 7 meses de idade, é o período que o bebezinho deve estar realmente o mais próximo possível da mãe, é o período de amamentação, é o período também, né, desse desenvolvimento da criança, mas num sentido mais maternal do que educacional. Mas esse é o olhar que a gente está trazendo aqui. Mas eu queria te ouvir um pouco, já que nós tivemos a oportunidade de conversar, dentre tantos diálogos que nós já tivemos nesse período de gestão, que eu só posso agradecer a você e toda a equipe da saúde, mas em particular também podemos contar com a sua ajuda em refletir, em analisar cientificamente. Então, é muito ousado dizer que a criança tem que ter pelo menos 7 meses em dezembro de 2023 para poder ingressar na creche em fevereiro? Professor Marcelo, é justamente o contrário. Eu acho que a Secretaria de Educação e Ciência e Tecnologia, a SEDUCT, ela está tomando uma direção de vanguarda e uma direção ao caminho a favor da saúde pública e a favor do bem-estar da maternidade e da criança. Explico-me. Tudo começa lá atrás, quando a mamãe está grávida. Na gravidez, quando ela faz um bom pré-natal e ela está com o seu bebezinho na barriga, né, desde o início da concepção, o seu bebezinho, o seu feto, né, o seu embrião, que vai virar depois feto, ele já está produzindo anticorpos
protetores da classe IgG. Esses anticorpos que são produzidos pela mãe, né, que vão passar pela placenta e vai ser transferidos para o bebezinho, né, para o feto, eles vão estar ali produzidos em 3 momentos principais. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, que são os 9 meses de gestação. Acontece que no último trimestre, que é no final da gestação, ocorre a maior passagem desses anticorpos. E aí o neném nasce cheio de anticorpos protetores, e esses anticorpos, que são anticorpos que são de alta proteção contra doenças como sarampo, rotavírus, pneumonias, meningites e todas as outras doenças que a gente fica super assustado, eles serão altamente importantes e protetores no primeiro ano de vida desse neném. Aí a gente pode considerar, se ele nasce prematuro, por exemplo, antes dos 9 meses completados, esse neném prematuro já nasce com déficit de anticorpos. Então aumenta em 300 vezes a chance dele ter doenças graves ao nascer. Então você já tem um problema ali. O outro problema é quando esse neném nasce e ele não é exposto ao nascer à amamentação, porque o leite materno é fortemente rico em anticorpos. Então ele nasce com os anticorpos que a mamãe já passou e ao nascer ele deve ser amamentado, porque o aleitamento materno, ele além de ser uma prova de amor, ele também é uma espécie de soro do super soldado. Sabe o Capitão América, Steve Rogers? Aquele cara famoso por ter recebido um soro na veia e ficado fortão, né, aquele super-herói, ele tem um soro do super soldado. E a mamãe tem isso no seu peito. E ela passa isso para o seu neném. Né? Através de quê? De anticorpos que passam no peito. IgA, lactaderina, lactaferrina e outros anticorpos. E isso faz com que o neném tenha potência para evitar infecções, força para evitar outros agravos e tudo mais. Só a lactoferrina, que é uma proteína, por exemplo, por que o nome é lactoferrina? Eu gosto de falar desse nome porque é muito interessante. Né? A lactoferrina ela tem esse nome porque quando ela mama o peito com a lactoferrina vai para o intestino. Se tiver uma bactéria ali, como que ela mata? Não sei se você já viu aquele filme Harry Potter, tinha um personagem chamado Dementador, que era um bicho preto que chegava e sugava as pessoas até elas ficarem totalmente, parecia um maracujá de gaveta, né? Eu falo essas coisas de filme porque pra gente tentar ser mais didático, né? Aprendi com você, que é super didático. E aí, o dementador é a lactoferrina. O que ela faz? Ela chega na bactéria, suga o ferro da bactéria para a bactéria morrer por inanição. Então, a mamãe que amamenta, ela está protegendo o bebê. Se ela coloca o bebê na creche com 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ela está quebrando esse momento ótimo que é a maternidade, que é a amamentação. Então, ela está quebrando esse momento maravilhoso, que é o momento de proteção do seu neném. E aí, o que a gente tem visto hoje? Surtos em creches, em berçários, de bronquiolites, de infecções respiratórias. O Hospital Ferreira Machado, somente nesse ano passado, teve que abrir 8 leitos de CTI, porque não cabia mais crianças com pneumonias, crianças morrendo de surtos de respiratórios, quando você vai ver bebês graves internados. Meningite esse ano em Campos, a gente quase teve um surto de meningite, em um mês, muitos casos de meningite. E aí, para completar, o cartão de vacina, porque a gente completa essa proteção dos anticorpos usando as vacinas. Por quê? O anticorpo que a mamãe passou e o anticorpo do peito não dura para sempre. Então, como que a gente completa essa proteção? Passando com as vacinas. Então, os bebês têm uma agenda de vacinas que precisa ser completado e aí a gente faz isso aí com o tempo, né, até que ele chegue em 1 ano de idade. Então, eu acho que a Secretaria está de parabéns. Eu acho que esse tempo é um tempo em que os anticorpos do neném estão sendo treinados com a vacinação, estão sendo completados com o aleitamento materno, e eu digo para o senhor, é uma mudança de paradigma da Secretaria, e somente uma gestão como a sua, como a gestão que o senhor tem com a sua equipe, poderia mudar o paradigma de Campos para sempre. Chave, de fato, a gente sabe que a mudança ela causa impacto, sem sombra de dúvida. Quando você faz qualquer revisão de matriz curricular, quando você revisa idade mínima, quando você revisa o agrupamento de como as crianças ficam ou não ficam, isso traz, no primeiro momento, uma certa desconfiança. Mas eu aposto, quando eu digo aposto, não é no sentido científico, né? Não é simplesmente um achismo, é que nós temos condição de atender mais e melhor as nossas crianças em creche. E explico também por quê. Nós tivemos, no início desse ano, um volume muito maior de pais que procuraram a Secretaria de Educação na perspectiva de obter vaga em creche para os seus filhos.
E olha que foi um crescimento assim, até inesperado, porque foi cerca de 3.000 novas crianças que se apresentaram a partir dos seus pais como interessadas em ir para a creche. Algumas razões podem justificar isso, inclusive uma delas foi um novo formato do programa Bolsa Família, que passou a também considerar uma ajuda de R$ 150 para filhos com até 6 anos. Então, a frase é de 0 a 6 anos. E algumas mamães entenderam que se tem um filho com 4 meses, 5 meses, tem que colocar na creche, porque senão correria o risco de perder esse tipo de auxílio. Talvez com esse entendimento de que para as mamães apenas a idade obrigatória é levada em conta para efeito do pagamento dos R$ 150 da Bolsa Família, ou seja, a partir dos 4 anos é obrigatório que todas as crianças estejam na escola. Porém, antes dos 4 anos, é opcional aos pais colocar ou não seus filhos na escola. E aí na escola, na creche, é o que a gente está explicando aqui. É claro que para nós, enquanto poder público, é nosso dever criar as condições para tal. Nós temos hoje em Campos aproximadamente 7.500 crianças que nascem anualmente, né? Esse dado você pode confirmar. Se a gente divide isso mensalmente, nós estamos falando na casa de 600 crianças mês. E nem todas essas crianças vão, no momento que nascem, vão para a creche. Como você acaba de falar, nem é indicado que vá para a creche. Mas se ainda assim considerarmos que não se trata de uma idade obrigatória, em que pese, né, fala-se assim, de 0 a 1 ano a criança tem direito à creche. Depois de 1 a 2 anos, de 2 a 3 e por aí vai. Ter o direito é uma verdade, o poder público tem que se organizar para tal. Mas a recomendação, sob o ponto de vista de segurança, de saúde da criança, também tem que ser levada em conta. Então, isso que você explica com relação a não é indicado que a criança nasceu e no ato seguinte, na semana seguinte, imagina uma criança com menos de 1 mês de idade já estava na creche, não é absolutamente contraindicado, até sob o ponto de vista pedagógico. Qual é o papel de um professor numa creche com uma criança de 1 mês? Né? Essa criança está numa dependência completa da família, sobretudo da mãe. Então, embora a legislação aponte 0 a 1 mês, 0 a 1 ano já pode estar na unidade escolar, na creche, não significa dizer que seja recomendável tal fato. E aí, com a nova matriz da nossa educação infantil, na idade de creche, nós não estamos negando o direito que está colocado como sendo de 0 a 1 ano, a nossa criança, o nosso bebê, né, do município de Campos, vai poder estar sim em creche, com uma diferença. A prioridade vai ser dada àquelas crianças que tiverem ou que completarem 10 meses até 31 de março do ano. Né? Então, no mínimo, pensando agora em 2023, ela deve concluir 7 meses. Daí para diante, nós estamos fazendo um grande esforço, o que inclui uma expansão da rede municipal. Só creche, doutor Chaves, nós vamos expandir, ampliando salas em 19 unidades. E isso foi feito com critério absolutamente técnico, baseado nas demandas de determinados bairros, localidades, onde há um acúmulo, que a gente sabe, por conta da questão da própria construção civil, novos empreendimentos mobiliários vão fazendo com que haja uma mudança em termos de comportamento e distribuição da população. Então, a gente fez estudo nesse sentido, entendemos a questão do quantitativo de crianças anualmente que nascem em Campos, isso também orienta, e que é opcional. Ou seja, não são todos os pais que podem e desejam levar seus filhos para a creche. Com todas essas variáveis, a gente passou a ter uma segurança maior de que se a criança entra na creche já com seus 7 meses concluídos até 31 de dezembro, pode parecer estranho, eu estou falando de 10 meses, de 7 meses, é porque a cada mês a criança vai mudando a sua idade. Então, 7 meses até 31 de dezembro. E de forma que ela vai concluir em 31 de março os 10 meses que a nossa resolução hoje, né, o nosso ato relativo à matriz curricular, ele estabelece. Então, vamos lá. Eu tenho ampliação de creche em termos de estrutura, construção, mas além disso, imagine que eu tenho um determinado bairro que não se deu conta, ou seja, aparece uma criança que a mãe entende ou é necessário que ela esteja na creche e ela não atenda esse critério dos 10 meses até 31 de março.
ela será uma criança também atendida. Esse documento da matriz, ele não veda, ele não proíbe que a criança esteja presente. Ele prioriza, entendendo, como você mencionou anteriormente, de que é necessário que as crianças estejam já numa condição de saúde. Isso do ponto de vista educativo, doutor Chaves, agora eu vou te provocar. Você já foi muito claro com relação à questão, né, da dimensão de segurança em saúde. Agora, como é esse comportamento e desenvolvimento da criança? Vamos pensar assim, dividindo em pelo menos 2 etapas. A primeira etapa até os 6 meses, que tipo de estímulo que a relação maternal, familiar acontece, e que tipo de estímulo a escola, que vai estar pegando essa criança um pouquinho mais autônoma, na creche ainda. Como é que você pode diferenciar isso baseado no desenvolvimento da criança, em termos de indicação ou contraindicação? Você tocou num ponto muito importante, porque quando eu converso com meus pacientes no meu consultório, cada visita ela é uma conversa de neurodesenvolvimento. E na primeira consulta, na segunda consulta, então cada consulta a gente tem uma conversa. E os primeiros 6 meses, eles são extremamente dependentes da relação familiar e da relação com a mãe. Explico-me. A primeira consulta, por exemplo, uma consulta em que o bebezinho recém-nascido tem treinamentos a serem feitos, principalmente as massagens, o toque, o olho no olho, principalmente o olho no olho, o reconhecimento facial da sua mãe. O bebê com 30 centímetros de distância, olhando para sua mãe e reconhecendo o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador. Então, essa relação ela é muito importante, especialmente quando a gente está falando, por exemplo, de reconhecimento de sinais precoces de autismo, de questões relacionadas a espectros. Então, desde cedo, esse neném ele fixa o olhar, né? E depois isso vai passando. Lá na frente, no 2º mês, quando a gente trabalha com móveis, com balão de gás, e que o neném trabalha o que a gente chama de ação e reação, né? Ele puxa o balão e espera, né? Isso se chama, tem na neurologia, né, uma técnica que a gente chama de ele vai fazer uma ação de puxar o balãozinho ou puxar o móvel, ou pode pegar um chocalhinho, botar na mãozinha do neném, e ele vai perceber que ele tem uma relação de reciprocidade, de ele balançar e ter um barulhinho e ter uma resposta, né? E aí, depois do 3º mês, ele já vai começar a tocar nas coisas. Ele vai ter, a mãozinha vai abrir. Então, a mãozinha que estava fechada, ela abre. Então, ele começa a expandir as suas extremidades. E depois a gente começa a trabalhar para sentar, porque para comer tem que sentar. Então, a gente treina a sentar, a parte motora. E depois, no 4º mês, as expressões. Você já sabe, olha, choro, se choro é fome, se choro é cansaço. Ele vai reconhecer cores. Então, todo esse trabalho até o 6º mês, que é quando o neném já vai começar a estranhar pessoas e etc., né? Ele tem toda uma dinâmica, e essa dinâmica é muito trabalhada com as famílias. Por isso que eu trabalho muito, e inclusive o senhor falou muito bem, a entrada no 7º mês, em dezembro, para no 10º, em março. Por quê? Porque é aquele famoso enigma Chapolin Colorado, né? Para quem gosta da referência, né? Os movimentos são friamente calculados. Tudo foi pensado. Ele vai fechar o ciclo de vacina no 6º mês, ele vai tomar a vacina de gripe no 6º mês para poder fechar o ciclo de gripe. Oferecemos a vacina de Covid, que agora estará no Programa Nacional de Imunizações, para ele estar totalmente protegido para no 7º mês, em dezembro, e no 10º mês, em março. Né? E aí sim, quando ele chega no 6º mês, ele já começa a engatinhar, ele já vai ter movimentos motores, daqui a pouco ele vai ficar em pé, e ele já vai ter mais autonomia para que ele possa estar na creche. Então ele deixa de ser aquele bebezinho de colo, aquele bebezinho já contido, e passa a ser aquele bebezinho para explorar o ambiente, pronto para o momento de estar em contato com seus amiguinhos na creche. É excelente a gente poder ter esse tipo de análise, né? Porque nós estamos falando do desenvolvimento das crianças, dos bebês, e tendo uma perspectiva sob o ponto de vista pedagógico, porque a creche, e é importante a gente frisar isso aqui, né? No passado havia um entendimento restritivo de creche como um espaço de cuidado, apenas de cuidado dos bebês, das crianças, né? E com o tempo a gente passou, enquanto sociedade inclusive, passou a entender que a creche ela faz parte do processo de educação, é um processo educacional dentro do ciclo da educação infantil. Então é papel da creche cuidar e educar e cuidar. Ambos caminham juntos. Então a própria alimentação do bebê
né, depois desse 7º mês, ou com essa previsão aí, né, de já ter 7 meses concluídos, significa dizer que ela também vai ter o contato com a alimentação. Isso tudo faz parte de um processo de aprendizagem. E aí sim, uma unidade de creche pode e deve contribuir com esse desenvolvimento da criança daí para diante. Então nós temos o desafio que está colocado. Primeiro, que é preparar o poder público para absorver mais estudantes na idade da educação infantil e em idade de creche em particular. E fazer isso, veja, se nós estávamos com muito recentemente, né, não tem nem um ano ainda, com uma sobredemanda, nós, enquanto poder público, a prefeitura, a Secretaria de Educação, está trabalhando fortemente para desenvolver ações de curto e médio prazo para atender cada vez mais. Então, o nosso objetivo é criar as condições para um atendimento pleno daquelas crianças cujos pais desejem colocar na creche desde 1 ano de idade. Mas, para isso, a gente precisou priorizar, porque nós não podemos colocar em risco aquelas crianças que já têm 2 anos, que já têm 3 anos, que ainda formam a chamada idade de creche. Já que eu falei sobre matriz, é importante também esclarecer algumas outras mudanças que a gente está fazendo nessa matriz, doutor Chaves. Por exemplo, quando a gente fala a idade mínima, né, é um aspecto relevante, importante, e que alguns podem pensar assim, mas então agora a Secretaria de Educação está excluindo crianças. E eu afirmo, não vamos excluir ninguém. Está priorizando crianças que tenham até 10 meses, pelo menos 10 meses até 31 de março, priorizando sim. A partir dos 10 meses são os nossos alunos que serão priorizados. Mas, havendo a necessidade, sem sombra de dúvida, nós também iremos atender aqueles que tenham idade menor. Assim está escrito, né, na instrução normativa, no documento que define essa matriz. Agora, tem outras mudanças na nossa matriz que vão também ao encontro da necessidade dos pais e dos próprios bebês. Por exemplo, a relação de crianças por adulto. É importante chamar a atenção disso na educação infantil, porque, veja, uma criança com 1 ano, 10 meses, você não pode ter muitas crianças na sala de aula se você não tiver o adulto cuidando, elas não têm essa autonomia. Então, no nosso regramento, que não é diferente do que nós tínhamos, agora a gente só estabeleceu mais flexibilidade, são 6 crianças por adulto nessa idade de 1 a 2 anos incompletos, né? Ou de 10 meses a 2 anos incompletos até março, considerando o período de março. O que isso significa na prática? Se uma escola, uma creche, perdão, se ela tem ali um volume de crianças, está em determinado bairro, que tem uma demanda maior de crianças, porque quando a gente fala que nascem 7 mil e poucas crianças ano, nós estamos falando isso em termos de valor médio anual, mas o total anual. Isso não significa dizer que ele é distribuído por igual em todas as localidades. Tem localidades que tem menos, tem localidades que tem mais e muito mais. Então nós temos que criar formas, e essa é uma mudança da matriz que eu entendo como muito relevante, que é respeitando o número, né, de alunos por adulto. Nesse caso, os pequenininhos, 6 por adulto, como a gente já pratica atualmente. Significa dizer que se eu tenho uma unidade escolar, uma creche, que eu tenha 2 adultos, ou seja, o professor, que faz o papel ali do papel de professor, e o auxiliar de turma, né, que vai estar dando esse apoio aos alunos e ao professor, nós temos, portanto, 2 adultos, a gente pode ter naquela unidade, naquela sala de aula, 12 alunos, né, 6 por cada adulto. Mas se eu tiver numa unidade de creche, que seja num espaço maior, que tenha uma demanda maior, eu poderei ter, inclusive, 3 adultos. Então, eu posso ter o professor e 2 auxiliares de turma, e dessa forma, mantendo a relação de 6 alunos por adulto, eu posso chegar a ter 18 alunos numa única turma. Então, isso flexibiliza, porque a gente sabe que tem determinadas realidades que eu posso ter numa turminha de creche apenas 6 alunos. Para que eu vou colocar 2 adultos? Até hoje é um número mágico, é um número fixo. Então, eu tenho situações de que a creche é muito pequena, e eu tenho que ter os 2 adultos. Eu tenho uma creche que tem um espaço maior e eu tenho que ter os 2 adultos. Então, esse é um elemento de flexibilidade, com segurança, é importante que se diga, mas que vai permitir que a gente atenda mais e melhor em determinadas localidades, bairros, onde as creches tenham essa capacidade física e mediante a presença do profissional adulto para estar atendendo. Um outro destaque é a questão do turno opcional. A gente até então não tinha essa flexibilidade
Alguns pais colocam o bebê na creche, né, a criança na creche, mas por vezes quer retirá-la mais cedo. Outros já querem retirá-la mais tarde, por conta do trabalho. Então, às vezes, a mãe trabalha, ela deixa a criança na creche às 8 da manhã, dependendo do horário da creche, ou 7h30, né? E aí vai buscar às 4 da tarde. A gente está potencializando que haja flexibilidade, ou seja, ainda que você tenha o turno integral como prioritário, se o responsável desejar colocar a criança num único turno, para mim interessa apenas na parte da tarde, ou apenas na parte da manhã, isso vai ser possível dentro da nova matriz curricular, né, nesta faixa etária da idade de creche. Então a gente está flexibilizando. Não sabemos ainda se nós vamos ter uma adesão alta ou não em relação a essa flexibilidade, mas nós sabemos que é preciso dar essa alternativa para os pais, porque não são todos os pais que têm a mesma característica, e às vezes quando a gente vai falar de creche pública, o imaginário, Chábel, traz sempre a ideia de uma mamãe que só tem o espaço da creche para que ela possa trabalhar. Isso é bem verdade, mas isso não é absolutamente a verdade. Você tem também outras alternativas, outros perfis familiares e que, eventualmente, a criança está parcialmente na creche, possa atender. Isso é o caso de mães que desejam e solicitam fazer a retirada dos filhos fora do horário planejado, né, da rotina escolar. Então, essa é mais uma flexibilidade que a gente está trazendo. E por último, que depois você comenta no geral, por último, nós estamos mudando, na verdade, corrigindo uma situação muito interessante. Eu vou te contar uma historinha aqui. Eu, como secretário de Educação, atualmente eu faço parte da Undime, né, que é a União dos Dirigentes de Educação em âmbito municipal, e coordeno o grupo Norte e Noroeste Fluminense. Numa ocasião, eu estava reunido com os demais secretários de Educação. Em algum momento eu mencionei a nossa realidade de campus de que o pré-escolar 2, que a gente chama tradicionalmente de pré-2, é a idade obrigatória para os alunos. E fui corrigido prontamente por uns colegas secretários. Não, Marcelo, você está equivocado. É o pré-1 e não o pré-2. E eu recuei e falei, bom, deixa eu validar antes de ficar na teimosia. Você tem 2, 3 dizendo que eu estou equivocado. Tá bom, posso ter confundido e seguir, mas fiquei com aquilo para ser validado. Ao conversar com a nossa equipe aqui na Secretaria de Educação, eu descobri que, de fato, Campos tem um modelo de divisão por idade, sobretudo da educação infantil, que vai de encontro, ou seja, aquilo que se usa em todas as outras cidades. Nós temos o pré-1, pré-2 e pré-3, quando, na verdade, a idade do pré-escolar é pré-1 com 4 anos completo, até 5 anos incompleto, e pré-2 com 5 anos completo até 6 incompleto. E nós temos um pré-3, quer dizer, a coisa é meio estranha. Eu falei, por que a gente vai seguir com o modelo? Se o nosso modelo é muito bom, então ele deveria, de alguma maneira, ser apresentado por nós como positivo, e não a gente recuar. E aí, conversando com a nossa equipe pedagógica, concluímos que teríamos que atualizar também essa questão de nomenclatura. Então, essa é a última mudança que tem na nossa matriz, que é a nomenclatura agora da educação infantil. Ela está organizada em grupos de idade, ou grupos etários, G1, G2 e G3. G1 é esse primeiro grupo da entrada na creche, de 10 meses em 31 de março até 2 anos incompletos. O G2, grupo 2, 2 anos em 31 de março até 3 anos incompleto. E G3, então fica até mais fácil comunicar. 3 anos é para criança com 3 anos. G2, 2 anos para criança com 2 anos. G3 para criança com 3 anos. Então assim ficarão os grupos, muito mais fácil de identificar. Atualmente a gente usa berçário, maternal 1, maternal 2. Para uma mamãe que está chegando com um bebê pequeno, é difícil entender o que nós estamos falando. Tem que ficar pegando na idade para associar. E tem dificuldade de matrícula também por conta dessas nomenclaturas, que são mães, em geral, que estão começando. Bebê muito pequeno. E no pré-escolar, que é a idade obrigatória, a partir dos 4 anos, aí sim, o pré-1, com 4 anos completos até 31 de março e 5 incompleto, e o pré-2 com 5 completo até 6 incompleto. Então, assim, a gente define, né, a nossa forma de organização. Então, são 4 mudanças. A idade mínima, que nós falamos, de 10 meses até 31 de março, número de crianças por adulto, nessa relação de 6 na idade inicial, mas ela muda para 11, né, quando vai para o grupo 2 e grupo 3,
11 por adulto, e também o turno opcional, ou seja, o turno integral continua existindo, mas tem o turno opcional. Pode escolher, na hora da matrícula, se vai estudar pela manhã ou se vai estudar pela tarde, mantendo a prioridade para o turno integral, e essa divisão em 5 grupos, G1, 2, 3, que é a idade de 1, 2 e 3 anos, pré-1 e pré-2. Parece muita mudança, doutor Chaves, mas eu posso te afirmar, é uma mudança para melhor, porque às vezes as mudanças, elas trazem impacto significativo. Queria que você comentasse um pouquinho essas mudanças, de alguma maneira, do seu ponto de vista, que você também faz o olhar de professor, o olhar pedagógico. Você acha que pode, para as crianças, trazer mais flexibilidade por essa questão de idade, ou isso pode comprometer de alguma forma? Eu acho elas super válidas. Eu acho que para a compreensão também da população vai melhorar bastante. Eu sempre gosto muito, Marcelo, que a gente possa ser o máximo pedagógico para entender. Cada vez mais hoje a gente está vivendo esse mundo da pós-verdade, em que a gente tem que explicar, e muitas vezes, minha mãe, por exemplo, ela é professora de literatura, né? Ela faz interpretação de texto. Ela fala que nesse mundo hoje do Instagram e da rede social, muitas vezes o que a gente escreve, muitas vezes não tem a interpretação totalmente diferente, né? Então, eu acho que você está sendo o máximo pedagógico, você está sendo o máximo sucinto e você está sendo o máximo coerente naquilo que você fala. Eu queria fazer alguns comentários, principalmente em relação em respeito a muitas mães que podem estar dizendo assim, mas eu vou colocar meu filho mais tarde na creche, tarará, eu posso estar deixando de estar recebendo alguma coisa com isso. Mas na prática, posso falar o que acontece de verdade? E aqui seriam as minhas dicas importantes de saúde. Primeiro, o Brasil é um dos países que mais desmamam o filho do seio materno. Quando a gente chega em 6 meses, só menos de 50% das mães ainda amamentam o seu filho, levando a um prejuízo nutricional e um prejuízo cognitivo. Pense nisso. Você vai gastando dinheiro. Aquele 150, quando você pensa, já foi embora só aí. Eu não falei nem do resto. Segundo, quando a gente fala em doença, foi feito um estudo na Áustria, em que eles pegaram bebês nas primeiras semanas de creche, bebês de 6 meses a 1 ano, e eles foram fazendo swab, procurando vírus no nariz de um bebê. Uma criança pode ter 7 vírus ao mesmo tempo, sendo que esses vírus eles vão se alternando em atacar aquela pessoa, aquela criança. Então uma criança ela pode ter viroses repetidas, que depois vão virar uma pneumonia, virar uma meningite e tudo mais, porque ela fica ali de oportunista com a bactéria. Uma caixa de Clavolin, que é um antibiótico muito famoso, custa R$100. Um bebê muitas vezes usa 2. Acabou o dinheiro. Tudo dando exemplos, tá? Só que essa criança, muitas vezes, que tem baixa imunidade, porque ela está no período de baixa imunidade, ela não amamentou, ela muitas vezes vai ter o quê? Otite. E essa otite leva a mastoidite, que é a infecção do ouvido interior. Só esse final de semana, eu internei 2 crianças com mastoidite, uma delas uma paciente minha. E essa criança que internou vai ter que ficar 21 dias tomando antibiótico na veia com mastoidite. Por que mastoidite? Porque está tendo virose de repetição, aí vai fazer a lavagem, lava errado, não sei o quê, lavagem nasal, a secreção faz refluxo para o ouvido. Então, nessa hora, menos é mais. Ou seja, procure ter uma atitude mais positiva em relação aos cuidados com o seu neném. Se puder evitar creche cedo, evite. Por que eu estou te falando isso? Porque tem um estudo na Holanda, muito bom esse estudo maravilhoso, em que eles pegaram criança até 2 anos, Kátia adora estudos, em que eles pegaram os estudos e falaram assim, eles pegaram milhares de crianças e foram acompanhando. E quais eram os desfechos, os outcomes que eles queriam procurar, Marcelo? Primeiro desfecho, escola tempo integral, escola parcial, ou seja, creche parcial. Eu vi você falando que a mãe vai ter flexibilidade, eu adorei isso. Porque às vezes quando a mãe me pergunta assim, doutor, qual é o momento ideal para ir para a creche? Aí eu falo, 2 anos. Vai ficar menos, que assim, é o equilíbrio de ficar menos doente e ter o estímulo. Agora, muitas mães precisam trabalhar. Então eu falo, vai mais cedo. Vai mais cedo quando? Aí você tem que procurar um ponto de equilíbrio, que a gente sempre pensa no ponto de equilíbrio. Então existem pontos de equilíbrio entre trabalhar a linguagem,
trabalhar o estímulo, trabalhar, por exemplo, a parte motora, cognitiva, apreensão de habilidades. Então, esse ponto de equilíbrio entre a parte educacional e a parte da saúde é muito individual, depende de cada criança. Entendeu? Então, o estudo holandês procurou mostrar isso. Mas do ponto de vista da saúde, o que eles mostraram? O ideal são 2 anos. Então, esse primeiro, do ponto de vista de ficar menos doente. Segundo desfecho, quem é a criança que fica mais doente? O filho do profissional de saúde. Então, eles pegaram e viram que o filho do médico, do enfermeiro, do nutricionista, fica mais doente. Por quê? Pega muito bicho desse pessoal. Terceiro desfecho, creche parcial fica 50% menos doente do que creche integral. Quarto desfecho, há um ponto de equilíbrio entre 1 ano e 1 ano e meio, que é a média. E aí eu sempre falo para meus pacientes, que me perguntam, você quer trabalhar a linguagem? Então você bota na creche entre 1 ano e meio, que é a média. Você quer se preocupar mais com a parte infecciosa, mas está falando direitinho a criança? Bota mais para frente. Então isso tudo é muito individual, depende do pediatra, depende de tudo mais. Então eu sempre gosto, Marcelo, de explicar à população de que essas decisões da creche, elas vão envolver muitas tomadas de decisões familiares. Preciso trabalhar, boto mais cedo, porque é um preço a se pagar. Não preciso agora, consigo ir mais tarde? Vai mais tarde. A criança não está conseguindo falar, não está tendo uma interação social, tem essa dificuldade? Vai mais cedo. Então isso tudo fica nesse ponto de equilíbrio. Mas o estudo holandês, ele corrobora tudo aquilo que eu vejo na minha prática médica. A criança de meio período é a criança que menos fica doente. Então, atenção, mamães, se você puder fazer meio período, é o que eu mais tenho visto aí no início. Aí depois, obviamente, a criança tem a escola integral, que todo mundo tem visto hoje, que é o que mais aprende mesmo lá para frente, quando a criança está mais velha. É o nosso objetivo. Olha, excelente, eu não tinha absolutamente conhecimento. Posso te mandar o estudo. Antes desse nosso momento aqui, porque a gente vem para aprender, né? Não tem nada programado previamente, nem você tem tempo, nem eu, então a gente tem que bater o papo aqui, faz isso ao vivo mesmo, como a gente está fazendo agora aqui. Mas é importante você chamar a atenção, porque pelo olhar pedagógico, a gente acaba não incluindo isso se não tiver essa parceria. E eu retomo a importância dessa parceria saúde-educação, educação e saúde, e te peço mais, vamos trazer um pouquinho mais de informações, já que você puxou bem, de maneira muito interessante e profunda essa questão, que é a seguinte, nós vamos começar o nosso processo de matrícula, que já está em curso, né, desde o dia 6 de novembro, e ele vai se estender aí ao longo desse mês, e tem outras etapas, nós estamos nesse momento para os alunos que são os nossos alunos já da rede, daqui a pouco serão aqueles alunos que vão estar ainda vindo para a rede, da rede municipal, que eu me refiro aqui. Então, o processo de matrícula se dá, e quando a gente pensa no processo de entrada dos alunos, é claro que a segurança é fundamental, a segurança de saúde é fundamental. E aí eu queria que você associasse isso. Como é que é essa questão da caderneta de vacinação que nós vamos estar cobrando dos pais? É fundamental. Essa é parte da nossa parceria. Já que a criança precisa ir para a unidade escolar, o mínimo que os pais precisam fazer é também cumprir a segurança, porque ele não está só garantindo a segurança para o filho dele, mas também para toda a comunidade escolar ali, para os outros coleguinhas que vão estar ali também presentes. Queria que você comentasse um pouco dessa importância e dessa parceria nossa para que as crianças estejam preparadas para frequentar a escola. A gente tem uma parceria muito grande, antiga, e essa parceria, não sei se você lembra, Marcelo, num dos maiores momentos mais difíceis que nós passamos, 2021, foi um ano que a gente teve uma alta taxa de mortalidade, o início do governo do prefeito Vladimir Garotinho, nós unimos esforços para fortalecer o início da vacinação, que ela começa. Então a gente começa a vacinar primeiro profissional de saúde, e tem um ponto de inflexão quando a gente começa a vacinar os professores de educação. Tivemos vários embates, forçando a barra, a gente teve muitos embates. E seguindo isso, chega uma hora que a gente começa a vacinar as crianças. E aí a gente seguiu também o enigma de Ratatouille. Né? Quem vai ver o filme vai lembrar que uma parte vacinou e uma parte ficou esperando as crianças que vacinaram para ver se vacinaria. E aí chegamos naquele ponto, no enigma de Ratatouille, se não fosse a educação, e você se lembra muito bem, março de 2022,
nós fomos à escola 29 de maio, lembra disso? E iniciamos um processo de captação em loco de uma vacinação na escola que foi determinante. Profissionais, e logo depois, com o apoio do PSE de Saúde na Escola, a Kátia, o João Paulo, foi sensacional porque a gente levou não só a vacina de Covid, mas também a vacina de rotina. Já o Rodrigo Carneiro, subsecretário na época, que levou toda a rotina e aquilo para a gente foram milhares de doses aplicadas. A gente conseguiu, o único município, a bater a meta de poliomielite e gotinha no final do ano. E ninguém tinha conseguido bater, a gente conseguiu bater. Né? Então, se não fosse o apoio da educação. Então, agora, a gente tem outra fase. A nossa fase agora a estratégia qual é? No momento que a gente está agora fazendo a matrícula, e a matrícula é um processo essencial para as crianças voltarem à escola com segurança, né, com cuidado todo, e vocês são muito rigorosos na educação, eu quero ter esse rigor, né, nas nossas decisões, sempre na saúde também, é o momento de retorno às aulas agora, no momento de rematrícula, é a gente ter a garantia da vacina em dia. E, por sugestão do Seduct, né, foi montado aqui na estrutura da Seduct uma sala de estratégia de atualização de cartão vacinal que está disponível para os mamães e papais que por alguma razão foram no posto. E vou contar uma coisa para vocês em primeira mão, tá? Teve reunião hoje com o Leonardo, com a Amanda, com o nosso time da saúde. Vai faltar muita vacina do Ministério, tá, gente? Então, se preparem. Vacinas, o Ministério está passando por uma fase complicada de falta de vacinas na OPAS, na Pan-Americana de Saúde. Então, tríplice vai faltar, varicela está em falta. Aí o pessoal, culpa do município. Não, gente, que não é nem culpa do Ministério, do município. Vem lá do Pan-Americano de Saúde, vem lá de fora. Vem de fornecedor externo. Então, assim, você ter uma sala de vacina do seu lado, na matrícula, que otimiza essa vacinação, é bom. Então, o que tiver, a gente vai colocar aqui para poder ser a prioridade a criança que está atualizando seu cartão de vacina. E o adulto, né? Exato, excelente. Até porque a gente tem isso para atender as crianças e para atender os adultos também. Então, isso permite que a gente possa estar fazendo o nosso papel, que é criar as condições adequadas de saúde. E você mencionou bem, né? Então, está com isso presente aqui. A gente falou mais cedo dessa questão que eu até provoquei o assunto, né? Dizendo que uma hipótese foi talvez uma dúvida, uma confusão das mamães com relação a colocar a criança na creche, ainda que fosse muito pequena, né, por um entendimento de que seria obrigatório a criança estar na escola. Eu quero só enfatizar, né, que a idade obrigatória para que as crianças possam ir para a escola é a partir dos 4 anos. Anteriormente a 4 anos, é opcional para a família, deixando isso bem claro. Embora, se a família quiser, cabe ao poder público atender essa família, mas não há relação nenhuma com relação à Bolsa Família, no sentido de que se a criança não estiver na escola, criança abaixo de 4 anos, não é cobrado que ela esteja na escola legalmente. Então, para ninguém ficar nem com essa dúvida, então me cabe ser muito preciso nisso. Eu queria, já estamos caminhando aí até para o nosso final, mas eu queria trazer para você também o seguinte: as mamães, vamos colocar assim, né, você como pediatra também, como especialista como pediatra, as mamães de primeira viagem, você sempre fala sobre isso, no cuidado, na perspectiva de saúde e na perspectiva educacional. O que você pode recomendar para as nossas mamães que vão chegar no ano que vem com as crianças em idade de creche? Algumas com 10 meses, outras com 2 anos, porque é opcional, outras com 3 anos. Como é que você orienta essa questão aí da rotina na perspectiva de saúde, mas educacional também, que você fala com muita propriedade sobre as duas dimensões? Bem, essa pergunta é excelente. Hoje, inclusive, eu estava num consultório conversando com uma mãe de um bebê com idade de creche, e eu sempre faço essa conversa. Essa conversa, assim, cada consulta comigo é igual um videogame, é uma fase. E cada fase tem um papo. Então, quando passam de 6 meses, dependendo de como é a mãe, por exemplo, se é uma mãe que tem um trabalho que eu sei que ela está em licença maternidade, sei que ela vai voltar, minha pergunta eu faço: e aí? Decidiu como será agora? Ela fala: doutor, estou com uma cuidadora em casa e não vou pensar em creche agora não.
Ou outro fala, doutor, infelizmente eu tenho que fazer a creche, mas eu tenho que fazer. Eu falo, você está sabendo. Então eu coloco todos os riscos e benefícios e peço sempre para que ela possa fazer a parte pedagógica da creche também. Que isso é muito importante. O que a gente tem que pensar na parte pedagógica, né? Uma boa creche é aquela que tem que trabalhar na criança, principalmente aquela que está lá entre 10 meses e 1 ano e meio, que é um período de grande aquisição de habilidades, de um grande desenvolvimento. Gente, um bebê nasce sem falar, sem andar, sem nada. Ele vai chegar em 1 ano e meio falando, fofoqueiro, né? Correndo, não é isso? Então a gente tem que trabalhar essa parte, que também é uma fala também muito importante, que é um período que, do ponto de vista neurológico, é chamado de poda neural. Falei certo, cara? Que é 1 ano e 3 meses, ali mais ou menos, que é a fase final, uma das fases do desenvolvimento cerebral. Né? Então você tem lá neurogênese, proliferação neuronal, organização cerebral, tudo lá atrás. 10 semanas, 20 semanas da gestacional. Quando você passa de 33 semanas, vai seguindo, sinaptogênese, quando chega lá em 1 ano e 3 meses, tem a poda neural, que é quando você tem aquele monte de neurônio, que você dá uma arrumada neles. Ali é um ponto de inflexão importantíssimo para avaliação de transtorno do espectro autista. Então ali, naquele período de 1 a 2 anos, principalmente de 1 a 1 ano e meio, em que você vai avaliar comportamento, avaliar o transtorno de processamento sensorial e tudo mais. Então esse é um período crítico que a creche ela tem que ter esse olhar diferenciado, esse olhar especial, porque quanto mais cedo uma terapia, quanto mais cedo um olhar diferenciado, quanto mais cedo uma forma... Os Estados Unidos, na Europa hoje, trabalham com o conceito de Early Intervention, né? Que é a intervenção precoce, esse olhar cedo, entendeu? E agora, na Prefeitura de Campos, aí sim eu vou puxar a sardinha para a saúde, tem uma equipe na saúde hoje com uma neuro sensacional, que é a doutora Manuela, que ela está comandando uma equipe para trabalhar essa parte que vai virar lá na frente um trabalho, né, de ambulatório, que a gente fez aquela conversa nossa naquele dia lá, né? E aí eu acho que a linguagem é importante, a parte motora é importante, a parte de habilidades é importante, de aquisição de motora fina e tudo mais, mas também a gente não pode perder esse olhar de todos essas ameaças que possam estar também lá para a gente poder investigar e diagnosticar cedo e fazer intervenções precoces. Esse é o olhar que a parte pedagógica junto com a medicina pode nos dizer naquele momento da poda neural. Doutor Chab, o nosso tempo já está esgotado e eu quero lhe pedir então para que faça as suas considerações finais aí desse nosso bate-papo. Sempre muito bom te receber aqui. Olha, eu acho que na próxima vez a gente pode trazer um bolo para a gente tomar um café. Eu adorei essa sala, o Peninha está de parabéns. Marcelo, eu tenho muito orgulho, eu tenho muita admiração como campista, em primeiro lugar, de ter um profissional como você, como secretário de Educação. Eu te falei isso milhares de vezes, não canso, não estou puxando sardinha, puxando saco, nada disso. Segundo, a educação de campus, ela tem um salto gigantesco com a sua presença na secretaria. O prefeito Vladimir está de parabéns pela sua liderança na educação, que essa liderança é uma liderança profícua, uma liderança com muitos resultados. E esses resultados, você sabe muito bem, educação é igual a saúde, é igual a saúde básica. A gente vai levar 10, 20, 30 anos para ver o resultado. E que isso seja uma coisa longínqua, uma coisa perene, uma coisa que seja para sempre. Porque a gente sabe o quanto que a educação sofreu em muitos anos, né, por conta da falta desse olhar, da falta do seu olhar sensível, da falta da sua inteligência, da falta da sua visão lá em cima, né, do seu olhar técnico. E graças ao prefeito Vladimir que você teve essa visão de vanguarda que eu, como professor, como cara apaixonado pela educação, e você também e nós temos esse olhar, somente você e a sua equipe maravilhosa, a gente não faz isso sozinho, né? Tem que ter equipe, né? Somente você poderia, com a sua equipe, fazer esse olhar diferenciado. E obrigado por esse momento aqui maravilhoso com você. Eu tenho certeza que podemos monitorar essas doenças na creche, a gente vai ver que vai reduzir absurdamente com a sua tomada de decisão. Excelente. Te agradeço pelas palavras, muito bondosas, não merecidas por mim, porque realmente é o que você falou por hoje, foi um trabalho de equipe, a gente tem uma equipe maravilhosa na nossa Secretaria de Educação,
a nossa rede municipal de educação, que hoje podemos chamar de rede, porque é um conjunto, né, de profissionais, diretores, gestores, pedagogos, que pensam conjuntamente atualmente. É claro que há sempre um porvir, a gente deve melhorar cada vez mais, mas eu estou seguro de que o caminho que nós estamos trilhando é um caminho que visa a melhoria da qualidade da educação. A gente planejou o programa de aprendizagem eficiente desde janeiro de 2021, numa perspectiva de fazer cumprir aquilo que foi colocado como prioridade. Então, tenho certeza que é um trabalho coletivo que tem gerado resultados e ainda vai gerar muito mais resultados. E também destacar, né, Thiago, nós estamos no período, né, ao tempo que a gente está apresentando aqui, o período da nossa avaliação do SAEB, que é um componente fundamental de desempenho dos alunos. Então, por meio do SAEB, nós vamos ter o nosso IDEB no próximo ano, e a gente espera que o esforço que está sendo feito pelos profissionais, o esforço que está sendo feito por toda a nossa rede, gestores, pedagogos, professores, demais profissionais, certamente ele vai resultar numa melhoria qualitativa, que também mexe com a autoestima, né? Você faz um esforço gigante e não evidencia que a coisa melhorou, parece que a gente está caminhando na direção errada. Verdade. Mas pela experiência que a gente tem, a gente sabe que isso não vai acontecer, a gente vai estar na direção certa e a gente tem uma expectativa muito positiva e é muito bom poder contar com você, com toda a equipe da saúde, que faz com que a gente possa caminhar na educação com tranquilidade, porque sempre temos o parceiro, o super-herói que está ali. Se a gente desvia um pouquinho da rota em termos de saúde, está ali a saúde para nos ajudar, nos orientar e nos dar essa segurança. Obrigado mesmo, um prazerzão poder estar contigo aqui. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Sempre. Valeu. E para você que ficou com a gente nesse Hora da Educação, te convido para o nosso próximo encontro, sempre com bate-papo, trazendo alguma informação relevante para a nossa rede municipal de educação. Obrigado por ter estado conosco e até o nosso próximo encontro. Hora da Educação, com Marcelo Feres.